O livro de Apocalipse tem como pano de fundo o santuário celestial. Você vai ver os móveis, você vai ver a Arca da Aliança, você vai ver uma referência às portas do santuário, e você vai ver que João sobe nesse santuário e passa a descrever os selos, as trombetas e vários eventos que ocorrem dentro do santuário celestial. Então, o Apocalipse vai nos dar a resposta de como é o santuário celestial. Vejamos agora Apocalipse, capítulo 4, e é dito assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Primeiro ponto, ele não está em Pátimos, ele tem a visão agora e é levado para o céu. Agora o detalhe do verso 1 é que ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Não era uma porta aberta para o céu, era uma porta aberta no céu. A porta que João viu, nós já vamos ver daqui a pouquinho que porta que é. Mas quando ele entra por essa porta, ele vê um trono, e no trono alguém sentado. E esse alguém é semelhante, ali tem uma descrição incrível, esse alguém sentado no trono é Deus Pai. Ao redor do trono há também os 24 anciãos, né? Verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. E essas tochas são os 7 Espíritos de Deus, uma referência ali ao Espírito Santo. A palavra grega para tochas é lampades, ou lampas, né? Nos lembra muito a palavra em português lâmpada. Então ele viu 7 lâmpadas, ele não vê mais o suporte. No capítulo 1 ele vê o suporte, agora ele vê as próprias lâmpadas. Isso aqui é incrível. Sem dúvida, estamos no primeiro compartimento, porque olha só, aqui eu tenho as 7 lâmpadas. Então, João, ele entra por essa porta aqui. Né? Aqui é um véu, mas no templo de Salomão isso aqui era uma porta, né? No templo dos dias de Jesus isso era uma porta. Então ele entra por uma porta e quando ele está aqui dentro, o que ele vê? Ele vê o candelabro. A primeira coisa que chama a atenção dele é o trono e com base no trono ele vai referenciando os outros móveis. Olha só, diante do trono ardem 7 tochas. Veja só essa ilustração. Eu tenho o trono, alguém sentado no trono que está encoberto ali pela glória, não podemos divisar o Pai. E aqui temos as 7 lâmpadas. Vamos para o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, então Deus estava sentado no trono e havia um livro selado. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Isso aqui nos lembra Hebreus capítulo 2. Quem é digno? Quem pode representar o homem perante o Pai? Apenas aquele que é maior que os anjos e aquele que foi feito menor que os anjos, porque convinha um sumo sacerdote que provasse a humanidade, mas que também possuísse ali a essência de Deus, que fosse verdadeiramente Deus. Verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que interessante. Então, o Cordeiro é anunciado aqui, o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote e rei. Não chores, João, alguém vai abrir o livro. Quem ele é? Ele é filho de Davi. Ele é rei. Ele é da raiz de Davi, ou seja, ele tomou a humanidade sobre si. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então isso aqui é posterior à obra dele na terra, posterior à ascensão, posterior ao seu sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vejamos, vamos acrescentar aqui o trono, diante do trono 7 lâmpadas e aqui o cordeiro, bem no centro do trono, alinhado com o trono. Vejamos aqui agora o capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Ou seja, ele ainda está ali na sala do trono, onde Deus está sentado, onde ele viu as 7 lâmpadas, onde ele viu o cordeiro. É o mesmo ambiente. Ele passou por uma porta e ele está aqui nesse ambiente. Tiago, eu sempre pensei que o trono ficasse no 2º compartimento, porque a glória de Deus brilhava no Santíssimo, aqui no tabernáculo terrestre. Pois é,
mas nós nos baseamos pela palavra revelada. E no Apocalipse, o trono está aqui na mesma sala onde está o candelabro, as 7 lâmpadas. Agora veja o detalhe importante que aparece aqui no capítulo 8. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar do pátio. O pátio está entre colchetes, eu que acrescentei para melhorar a compreensão. Você precisa lembrar que o tabernáculo terrestre possuía 2 altares. Um altar que ficava aqui dentro do primeiro compartimento e outro altar que ficava próximo à entrada, mais ou menos aqui à frente, né? Um altar de bronze. Mas aqui a Bíblia apenas chama de altar. Um altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então veja como um altar recebe qualificação, ele é um altar de ouro que se acha diante do trono. O outro altar é simplesmente altar. Então, se você imaginar que essa porta aqui está aberta e que João está nesse compartimento, ele pode ver ao mesmo tempo o altar de ouro e quando ele olha para fora, ele vê o altar de bronze. Isso aqui está meio que em linha reta, tudo bem? Vamos prosseguir a nossa leitura. É dado aqui uma informação de que o altar de ouro se acha diante do trono. Esse altar aqui do primeiro compartimento, ele é de ouro e ele está diante do trono. Ora, se as lâmpadas, se a menorá também está diante do trono, então o trono está nesse ambiente. Olha aqui que o livro de Apocalipse está falando, que o trono de Deus e o Cordeiro, eles estão no primeiro compartimento do santuário celestial. Tiago, Deus Pai, é o que você está lendo aqui. Vejamos agora. 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha só, se foi oferecido no altar de ouro incenso, e se a fumaça subiu a Deus, parece que Deus ele está em uma posição aqui mais elevada que esse altar de ouro nesse mesmo compartimento. Tudo bem? Vamos prosseguir. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Vemos aqui que João estava no céu, ele não estava mais em Patmos, né? Que ele está aqui no céu e o anjo atira o incensário à terra. Então, João ele está ali vendo todas aquelas descrições do capítulo 4, 5, 6, 7, 8, né? Que aparecem ali em Apocalipse dentro do santuário celestial. É como se abrisse ali uma tela, não sabemos, um LCD, uma televisão, uma projeção, alguma coisa, e ele, olha, eu vi um cavalo, eu vi isso, eu vi aquilo, e quando eu abri o primeiro selo na terra aconteceu isso, e ali aconteceu mais aquilo. Ele fica vendo esses eventos, mas volta e meia você volta aqui para o ambiente do santuário, em que está o trono, em que está o cordeiro, em que está as lâmpadas. E agora veja só a nossa imagem aqui. Também aparece o altar que está diante do trono. Vejamos Apocalipse 9, verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. O altar de ouro está na presença de Deus, o que reforça mais uma vez a tese de que Deus e o seu trono, bem como Jesus, eles estão no primeiro compartimento do santuário celestial. Agora, Tiago, será que pode ser que não tem essa cortina aqui no santuário celestial, né? Pode ser que seja um compartimento só, onde está tudo junto. Será? O santuário terrestre e o templo não tinham essa estrutura. Por que o céu não deveria ter a cortina? Ah, mas é que a cortina foi rasgada. Sim, meu irmão, a cortina do santuário terrestre foi rasgada. Mas isso não tem a ver com a estrutura do santuário celestial. E mais o seguinte, a primeira coisa que chama a atenção de João é o trono. Depois que ele descreve o trono, ele descreve a menorá, as lâmpadas, e depois ele descreve o altar de ouro. Mas por que ele não descreve a Arca da Aliança? Isso é explicado aqui no capítulo 11. O 7º anjo tocou a trombeta. Você estava aqui no capítulo 9, o 6º anjo tocou a trombeta. Agora no capítulo 11, o 7º anjo tocou a trombeta. Então ele estava lá no santo, no primeiro compartimento. Um anjo tocou a trombeta, aí aconteceu isso. O outro anjo tocou a trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e saiu uma voz procedente do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Agora, quando o 7º anjo tocou a trombeta, verso 19, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu.
e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, quando toca-se a 7ª trombeta, o santuário é aberto e é vista a Arca da Aliança. Tiago, então, o santuário, né, vai ser aberto aqui, esse véu aqui não, esse véu não. Essa porta não, essa porta já tinha sido aberta no capítulo 4. Ele viu uma porta aberta no céu. E quando ele entra, aí ele vê o trono, aí ele vê o candelabro, aí ele vê o altar, que estavam diante do trono, inclusive o cordeiro. Mas agora abriu-se o santuário. A única coisa que precisa ser aberta, ou que falta ser aberta, é essa porta aqui. É o Deuteros Catapetas, é o segundo véu, é a segunda porta, a porta do interior do santuário. E quando ele é aberta, o que é que João vê lá dentro? Aí ele passa a descrever aquele móvel magnífico que chama a sua atenção. Então, abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu. Então, foi vista a Arca da Aliança. Eu não tinha visto a Arca da Aliança antes. Ou seja, ele estava aqui, né, nesse primeiro compartimento, ele descreve tudo o que está acontecendo aqui, mas apenas quando a 7ª trombeta é tocada, no capítulo 11, é que o Santíssimo é aberto. E ele vê a Arca da Aliança. E ele não acrescenta a Arca da Aliança que está diante do trono, a Arca da Aliança que está na presença de Deus, não. Porque ele já tinha colocado a presença de Deus e o Cordeiro no primeiro compartimento. O Apocalipse é a chave para nos mostrar o funcionamento do santuário celestial. Jesus é descrito junto ao Pai, não no Santíssimo. O Santíssimo vai se abrir no capítulo 11, verso 19. Então abriu-se o santuário de Deus e eu vi a Arca da Aliança. Mas antes de se abrir o Santíssimo, antes dele ver a Arca da Aliança, ele já tinha visto o Pai e o Filho no primeiro compartimento. Isso nos explica a estrutura de Hebreus, que quando Jesus vai ministrar no santuário celestial, ele está junto ao Pai, ele está à destra da majestade. E as pessoas filosofam, a majestade deve estar no segundo compartimento. Isso é teologia. Deixando a Bíblia ser a sua própria intérprete, nós vemos que a majestade estava no primeiro compartimento e Jesus Cristo estava ministrando o Cordeiro aqui, diante do trono, no meio do trono, e diante do trono tem as lâmpadas e o altar de ouro. O santuário celestial possui 2 compartimentos. O primeiro compartimento, onde está o trono, onde está Jesus, onde estão as lâmpadas, e tem um outro compartimento que se abre lá no meio do livro do Apocalipse, Apocalipse 11, 19. Então abriu-se o santuário de Deus, né, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Mas o primeiro compartimento foi aberto no capítulo 4, verso 1. Então, vi uma porta aberta no céu e uma voz dizendo, sobe para cá. É claro que Jesus pagou os nossos pecados, o que nós jamais poderíamos fazer. É claro que Jesus está oferecendo os seus méritos por nós. Porém, o critério para determinar se a pessoa aceita os méritos de Cristo não é uma operação mental, é se ele faz a vontade do Pai, é se ele guarda os mandamentos. Aquele sim ama Jesus. Ali em Hebreus 5:9, já estudamos, é salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então existe uma ideia de cooperação no Evangelho, e Jesus, quando ele ministra no santuário celestial, ele também avalia se as pessoas que o aceitaram pela fé, elas também estão tendo uma vida transformada pela graça de Cristo, tudo bem? E nós aqui reafirmamos a interpretação de que primeiro tabernáculo, em Hebreus 9:8, refere-se ao tabernáculo completo. Quando o primeiro tabernáculo chega ao seu fim, quando o sacerdócio de Arão chega ao seu fim, quando a primeira aliança chega ao seu fim, quando o véu do santuário terrestre é rasgado, então o Espírito Santo quer dar a entender que vai se manifestar o ministério de Cristo no santuário celestial. Como? Do mesmo modo que os sacerdotes tipificavam o seu ministério aqui. Ele entra à presença de Deus no primeiro compartimento e aqui fica até a purificação do santuário, até o tempo onde o santuário deverá ser purificado. Então, o ministério de Cristo é transferido para o segundo compartimento. O Pai vai para o segundo compartimento e o Cordeiro também vai para o segundo compartimento. Tudo bem? Essa é a interpretação que se estabelece, compreendendo que primeiro tabernáculo em Hebreus 9:8 tem a ideia de tabernáculo como um todo, e isso é apoiado em Hebreus capítulo 8. Repetimos bastante. Eu preciso falar isso com calma, porque esse ponto é um pouco complexo. Vamos prosseguir então? Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, verso 7, mas no segundo, o sumo sacerdote,
Verso 8, querendo com isto dar o Espírito Santo, que o ministério de Cristo não se revela enquanto essa primeira aliança e esse primeiro santuário ainda estavam válidos, ainda continuava erguido. Verso 9, é isto uma parábola, parabolê, parábola, alegoria, para a presente época, para a época presente e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vimos aí uma referência ao sacerdócio de Arão, que não podia tornar perfeitos ofertantes. Vemos ali em Hebreus 10 que o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Vemos em Hebreus 9:15 que a remissão da segunda aliança era para aquelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança. Então tudo isso aqui tinha um efeito pedagógico, não redentivo. Isso aqui apontava para a obra de Cristo no santuário celestial. Verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. O que são ordenanças da carne? Aspectos materiais, físicos, exteriores. Então olha, voltando a Hebreus 9, verso 1. A primeira aliança também tinha os seus serviços e o seu santuário. Então, esses preceitos de serviço sagrado eram aquelas lavagens, eram aquelas ofertas, são coisas exteriores, são rituais, são coisas físicas, materiais, baseadas em comida, ofertas de manjares, né? Era para preparar um bolo de 2 éfas de flor de farinha, né? Bebidas, que eram as ofertas de libação líquidas, né? Sólidos e líquidos, e diversas abluções, são lavagens cerimoniais, a pessoa deveria se banhar em água até ela estar purificada cerimonialmente, não era um banho para remover a impureza, né, a sujeira, eram purificações cerimoniais, que foram impostas até o tempo oportuno da reforma. Qual é o tempo oportuno da reforma? É o fim das 70 semanas. Vejamos aqui Daniel capítulo 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Veja aqui a referência à aliança. Existe aliança muito aqui no livro de Hebreus, capítulos 8 e 9. Novamente aqui, ó, o estabelecimento, a confirmação, a ratificação da nova aliança. Agora, quando o Messias morre na metade da semana, os sacrifícios e ofertas de manjares, né, as comidas, as bebidas, as diversas abluções, que não passam de ordenanças da carne, elas vão se extinguir, elas vão caducar, elas ficaram antiquadas, né? Chegou o tempo oportuno para a reforma, o tempo em que o Messias, o ministro do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem, né? O nosso grande sumo sacerdote, o apóstolo da nossa confissão, Jesus, quando ele vem é o tempo oportuno da reforma. Vejamos aqui, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando chega o tempo oportuno de reforma, o sacerdócio de Arão é removido, o santuário terrestre é removido e a primeira aliança, que tinha todas as estipulações do sacerdócio e do tabernáculo, tudo é removido, é o tempo oportuno de reforma. Vamos continuar, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. A expressão grega é assim, megas kai teleios skene, ou seja, mega, você lembra ali daquela unidade para medir a quantidade de bits, de dados no computador, a quantidade de informação, mega é algo grande, então, mega, o maior tabernáculo, não desta criação. Ali em Apocalipse 5:11, na cena do primeiro compartimento que já estudamos, é dito que miríades e miríades, milhões e milhões de anjos estão ali em volta do trono, estão ali cantando, você tem os 24 anciãos. Então, é um santuário muito maior, é um santuário imenso para comportar essa quantidade de seres celestiais. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Aqui, Tiago, é dito que Jesus ele entrou diretamente no santo dos santos para obter eterna redenção. Está aqui, ó, a expressão santo dos santos. Pois é, mas no grego a expressão é tarrágia. Você lembra lá no verso 3, quando ele falou do santo dos santos? Olha só, relembre aí. Por trás do segundo véu, Deuteros catapetasma, se encontrava o tabernáculo, que se chama
Hagia Hagion, Santo dos Santos. Quando ele quer se referir ao Santíssimo, ele é explícito, ele fala segundo véu, Santo dos Santos, Hagia Hagion. Agora aqui ele falou Tarrágia. O que é Tarrágia em grego, Tiago? Os santos vêm da mesma raiz, né, Hagion, mas aqui está os santos, os lugares santos. Os lugares santos, tem um lugar santo aqui, tem outro lugar santo aqui, tudo no tabernáculo é santo. Então é uma expressão para se referir ao tabernáculo de modo genérico. Tiago, por que então o tradutor colocou o Santo dos Santos? Porque ele foi influenciado pela tradução do verso 8. A maneira que ele compreendeu o verso 8, muito provavelmente ele entende que Protos Esquené, primeiro tabernáculo ali, seria uma referência apenas a esse compartimento. Então, quando Jesus vai para o céu, ele vai direto para o Santíssimo, porque esse compartimento representava a obra de Cristo no céu. Então, Jesus ele não vai para o céu ministrar nesse compartimento, mas o Apocalipse diz que vai. Os capítulos 4 e 5 mostram o trono de Deus. Olha, aquela exposição ali de Apocalipse é muito simples. Uma criança pode perceber que o trono está aqui no primeiro compartimento e nós determinamos isso pelas lâmpadas e pelo altar de ouro. E também determinamos isso porque a Arca da Aliança não aparece. A Arca da Aliança só vai aparecer quando é aberta essa porta daqui. Abriu-se então o santuário e foi vista a Arca da Aliança. Até então ele não tinha visto. Dá a entender que são compartimentos separados. Então, por uma questão de viés, que ele já fez uma interpretação do verso 8, ele vai interpretar o Tarrágia como o Santo dos Santos. Porque na cabeça dele, esse compartimento terrestre ele mostra como será a obra de Jesus no céu e Jesus vai direto ao Santíssimo no céu. Não existe um momento em que Jesus se desloca desse compartimento para esse. Tiago, que provas você me dá de que Tarrágia não é Santo dos Santos? Eu já dei uma, Hebreus 9:3. Quando ele quer dizer Santo dos Santos, ele é explícito, ele fala segundo véu, ele fala Hagia Hagia. Agora dê uma olhada aqui como que outras versões traduziram Tarrágia. Ao meio da revista atualizada que nós utilizamos, entrou no Santo dos Santos, Tarrágia. Agora, a Almeida Corrigida Fiel, está aqui, entrou uma vez no santuário, Tarrágia. Agora, a nova Almeida atualizada, que é uma versão bem mais recente, ela também mantém santuário, Tarrágia, os santos. Muitos autores já perceberam que Tarrágia, tanto aqui em Hebreus como na Septuaginta, massivamente vai se referir ao santuário como um todo. Uma outra possibilidade é que Jesus ele realmente pode ter entrado e ido direto ao Santíssimo, mas não para ministrar, porque o Pai não estava no Santíssimo. O Pai estava aqui no primeiro compartimento. Ele vai fazer o que no Santíssimo, Tiago? Ele vai ungir. Lá em Daniel é dito que 70 semanas estão determinadas sobre teu povo para fazer expiação, para vários fatores, e para ungir o Santo dos Santos, para ungir o Santíssimo. Vamos prosseguir então? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não pelo sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, na Tarrágia, ele entrou nos lugares santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, então aqui em Números 19, é mencionada a experiência da novilha, é mencionado o ritual da novilha vermelha. E as cinzas daquela novilha ali eram utilizadas para uma purificação ritualística. Ele fala, olha, se até o sangue de um bicho, de um animal, pode de alguma forma purificar, no que se refere a purificações da carne, a coisas exteriores, a purificações cerimoniais. Verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. As obras mortas, elas aparecem aqui em Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Ela te purifica, perdoa os pecados e regenera o crente, a fim de que o crente possa prosseguir em perfeição de caráter. Essa perfeição de caráter, ela não tem um fim. À medida que você vai conhecendo a luz, você vai se aperfeiçoando aqui nesta vida e no céu. Então, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo o arrependimento
de obras mortas. Então a sua consciência deve ser purificada e você não deve ficar simplesmente só aqui naquele, né, me arrependi e vou seguir a Jesus. Ah, abandonei Jesus. Agora me arrependo e vou seguir a Jesus. Agora eu já abandonei Jesus. Não. Prossiga no caminho da santificação. Deixe-se levar para o que é perfeito. 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Por isso mesmo o quê? Para purificar a sua consciência, para modificar as suas conexões nervosas, para modificar o seu cérebro. Para quê? Para habilitar você a obedecer. O homem não pode obedecer, mas a graça de Cristo, mediante a nova aliança, pode habilitar você a prosseguir na escada da santificação. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. A palavra utilizada aí para aliança é diateque. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, diateque, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele menciona aqui transgressões que ocorreram sob a vigência da primeira aliança e que não puderam ser perdoadas, remidas, pagas. Tiago, mas fazia-se expiação. Com sangue de animais? Adianta o quê? Hebreus 10:4. O sangue de touros e bodes não pode remover pecado. Era só pedagógico. Era só explicativo. Não era de verdade. As coisas acontecem de verdade lá no santuário celestial, mediante o sangue de Cristo. Tiago, e os pecados dos judeus na primeira aliança, eles não serão pagos? Sim, eles serão pagos e perdoados, mas não mediante a primeira aliança, mediante a aliança eterna, que sempre esteve em vigência. Eu deixei alguns textos aqui, eles são importantes. Vamos aqui em Êxodo capítulo 23, verso 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Isso aqui é a lei de Moisés, é a lei de Deus dada por intermédio de Moisés. Moisés era o mediador da antiga aliança. Agora, o sucessor de Moisés, Josué, ele diz assim, em Josué 24, verso 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Você compreende, então, porque essa aliança tinha defeito? Se ninguém pecasse, ela não ia ter defeito nenhum, né? Mas como as pessoas pecavam, ela não era apta, adequada para lidar com o pecador não regenerado. Josué fala, Deus não perdoará a vossa transgressão. Tiago, então, como é que as transgressões dos judeus serão perdoadas? A salvação era pelas obras? De maneira nenhuma, né? Se eles já não tinham obras, mais obras não vai perdoar os pecados passados. Eles precisavam se voltar à aliança da graça. Agora eu vou ler Jeremias 31, 34 e depois Hebreus 8, 12, que é uma repetição de Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui está em franca oposição com o texto de Êxodo e o texto de Josué. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ali em Êxodo e em Josué, não perdoará a sua transgressão. Agora aqui em Jeremias e em Hebreus, pois perdoarei as suas iniquidades. Fica evidente o contraste entre as duas alianças. Aí o autor arremata aqui, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É inútil, não pode aperfeiçoar o crente, porque se o crente, pecou uma única vez, ela só condena, ela só serve para condenar. Ela não pode aperfeiçoar. Aí voltamos para Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, porque na primeira aliança não tinha graça. Lemos aqui em Hebreus, em Êxodo 23 e Josué 24, que não havia o perdão de pecados, mas agora Jesus, ele promete o perdão de pecados. Essas são as promessas superiores, tudo bem? Para que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Verso 16. Porque onde há testamento diateque, é necessário que intervenha a morte do testador. Tiago, eu estou me lembrando aqui desse diateque, né? Ali no verso 15, diateque é utilizado para aliança. E aqui em Hebreus 16, diateque é utilizado para testamento, é isso mesmo? Exatamente isso. É a mesma palavra, diateque. E em grego, essa palavra tem duas acepções, e não tem como traduzir esse trocadilho para o português. Então dá para você olhar para a mesma palavra diateque sob duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva, uma aliança. Agora, quando eu quero falar um testamento,
também eu posso utilizar diateque. Tiago, por que o autor de Hebreus utilizou isso? Vejamos aqui. O grego apresenta duas palavras que podem ser traduzidas por aliança. Diateque. Prefixo dia significa através de. Por exemplo, diâmetro. Você possui uma circunferência e o diâmetro é a linha que atravessa o círculo, ele passa através do círculo. Isso que é a ideia do prefixo dia. Eu tenho agora sinteque. O prefixo sin significa unir, juntar. Por exemplo, sindicato é a união dos trabalhadores. São os trabalhadores em um grupo, os trabalhadores em uma corporação. Agora, a Bíblia vai utilizar para aliança diateque e não sinteque. As duas palavras significam aliança, mas elas têm uma perspectiva diferente, elas possuem nuances diferentes. O termo sinteque refere-se a um acordo em que duas partes são reunidas em torno de uma só vontade. Ou seja, duas vontades se reúnem e formam um acordo. Contratos comuns entre partes relativamente iguais são assim. A ideia do sindicato, né? Os trabalhadores se juntam em uma só vontade, né? É a vontade de todos os trabalhadores daquele sindicato. O termo diateque refere-se a uma disposição de vontade de uma só parte. Aplica-se a um testamento, por exemplo. O testamento afeta outros, mas expressa a vontade de um só. Qual é a consequência disso para a teologia? Vamos prosseguir. O acordo de Deus com os homens é expresso por diateque, porque Deus e os homens não estão em pé de igualdade. Apenas Deus revela sua vontade à outra parte. Os homens não impõem condições a Deus. Todas as condições e todos os benefícios são provenientes apenas de Deus. Existem condições? Sim. Existem direitos do homem? Sim, existe isso. Mas quem que impôs tudo isso? Deus, não foi o homem que escolheu. Quando você vai vender o seu carro, você chega para outra pessoa e fala assim, e aí, quer comprar o meu carro? Quero. Quanto que você está pedindo? Eu peço tanto. Ah, não, por isso não, eu quero menos. Tá, eu te vendo por menos, mas eu quero tirar o som do carro, porque o som me custou. E vocês vão negociando e depois vão fazer um contrato que expressa a vontade das duas partes, da parte compradora e da parte vendedora. Agora, quando você vai a um banco, o banco impõe todas as condições. Você não barganha, você não pechincha com o banco. O banco fala, eu tenho um contrato aqui, é um contrato de adesão. Ou você concorda ou você discorda. Ah, mas eu quero discordar e pôr umas cláusulas. Não, se você discordar, você não faz parte. Para você fazer parte, você tem que aderir a tudo sem questionar. Então é assim a aliança de Deus. Ele propõe, ó, a aliança é esta, é assim. Agora você, se aceitar, precisa guardar a aliança. Então aqui é utilizado diateque para testamento. Por quê? Ao mesmo tempo que Deus impõe as condições, que ele impõe a aliança, essa aliança é também como um testamento. Para ela valer, o testador precisa de morrer. Olha que genial isso daqui. Ele faz um trocadilho com uma palavra que expressa duas realidades. Deus propondo um acordo com o seu povo e Deus vindo morrer para que esse acordo possa ter validade. Jesus vem morrer para que essa aliança seja ratificada. Então, ao mesmo tempo, é uma aliança e, ao mesmo tempo, funciona como um testamento. O próprio Deus... Ah, mas é Deus que está impondo as condições. Esse Deus, ele é um tirano, ele quer ser um soberano, um árbitro. Ao mesmo tempo, esse Deus vem aqui e morre no lugar do contratante, para que o contratante possa adimplir as cláusulas do contrato. Que coisa sublime, que verdade incrível, que teologia profunda. Vamos novamente? Eu vou prosseguir e a gente recapitula. Porque onde há testamento, onde há uma diateque, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Para quem não sabe o que é testamento, são as disposições de última vontade. Isso é muito comum nos Estados Unidos, é pouco, comum no Brasil. Quando a pessoa está idosa, com alguma doença grave, ela chama um advogado e diz assim, olha, o carro vai ficar com a minha esposa, a casa vai ficar com a Maria, que é a minha primeira filha, e a fazenda vai ficar com o Marcos, que é o meu segundo filho. Esse dinheiro aqui eu quero doar para a igreja. E o advogado anota as disposições de última vontade ali do testador.
E aquele contrato, às vezes, só poderá ser aberto, ou se for conhecido da família, ele só terá validade quando o testador morrer. Quando ele morrer, então, os bens serão repartidos de acordo com a sua vontade, previamente estabelecida por ele, né? Então, diateque é aliança. Deus propõe todas as cláusulas do contrato, e a humanidade podia falar assim, mas aí eu não pude escolher nada aqui, né? Sabe quando você assina o contrato com o banco, e aí o banco fala assim, olha, mas você assinou, né? Aquelas letrinhas miúdas que você concorda para navegar na internet, as pessoas depois vão dizer, mas você assinou, está aqui a sua concordância, e você fala, mas eu não tive escolha, né? Você me propõe um contrato aqui, é uma questão individual, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu tenho que assinar, eu tenho que entrar nesse contrato. E depois a pessoa reclama com o banco, reclama com o hospital, né? Porque ela não pôde escolher. Agora, isso não pode acontecer com Deus, porque Ele propõe todas as cláusulas, as bênçãos e as maldições da aliança, as promessas, Ele propõe tudo. Só que a diateque é também um testamento. Ele vem e morre no lugar do contratante, para que o contratante tivesse em suas mãos todas as possibilidades para cumprir essa aliança fielmente. De modo que a aliança que Deus propõe, ela é ao mesmo tempo um acordo, um contrato de adesão, mas também um testamento que passa a ter validade quando o próprio Deus morre no lugar da criatura. Verso 18, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, teve que morrer algum ser, né, um animal. Isso está lá em Êxodo 24, versos 3 a 8, serão mencionados a seguir. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo. Então aqui nós temos Moisés lendo para o povo ali em Êxodo 24. Vamos conferir? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar, né? Fez ali holocaustos no verso 5, verso 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo e falou, isso aqui é a aliança que Deus propôs, aqui estão as cláusulas, é Deus que propôs. Né? E o povo falou, e tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. O livro de Hebreus acrescenta que ele aspergiu sobre o livro, como se fosse assinatura, né? Que muitas pessoas que não sabem ler colocam as suas digitais. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então, a primeira aliança, quando ela foi ratificada com sangue. Verso 20. Este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também, Moisés aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. A primeira aliança, então, ela é ratificada com o sangue de um animal. Isso está aqui em Êxodo capítulo 24. Verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Tiago, o que ele quer dizer com quase todas as coisas? Porque a Bíblia diz que algumas coisas se purificavam com fogo, Números 31, versos 22 e 23. Outras coisas se purificavam com água, Números 31, 24, Levítico 16, né? Agora, não parece que é uma contradição? E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, todas as coisas precisam ser purificadas com sangue? Não. É que o fogo purifica, mas também destrói. Se a pessoa deseja ser purificada e manter a sua vida, ela precisa ser purificada pelo sangue e não pelo fogo. É possível pagar os próprios pecados, Tiago? É possível fazer expiação pelos próprios pecados? Sim, é possível. É possível, sim, o homem pode fazer expiação pelos seus próprios pecados. Tiago, como? É só ele mergulhar no fogo, no lago de fogo e enxofre ali de Apocalipse. Ele vai ser todo queimado e os seus pecados serão pagos. Ele fez expiação pelos seus próprios pecados. Não, isso está correto? A questão é que na sua mente estava assim, o homem fazer expiação pelos seus pecados e continuar vivo, aí não tem como, aí só o sangue de Cristo, né, que vai purificar você e você continua vivo. Se você mesmo quiser fazer a purificação dos seus pecados, aí você tem que ir para o fogo, só que o fogo também vai te destruir, né? Ele purifica, você não precisa de Cristo, mas também você será destruído. Verso 23.
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, então figuras, né, são cópias, são sombras, essas aqui são as figuras. Tudo que está relacionado ao santuário terrestre eu marco em vermelho, né, Antiga Aliança, tudo em vermelho. O que está relacionado ao santuário celestial e Nova Aliança estará em azul. Então olha lá, as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sacrifícios de animais, né? Mas as próprias coisas celestiais se purificassem com sacrifícios a eles superiores. O que o texto está dizendo aqui? Se o tabernáculo terrestre era purificado e havia vários rituais de purificação, e esses rituais tinham um ingrediente indispensável, que era o sangue. Sem derramamento de sangue não havia purificação, é o que fala o verso 22, né? Então, se existia purificação por meio de sangue aqui no santuário terrestre, também haverá purificação por meio de sangue no santuário celestial. Tiago, mas você que acrescentou ali entre colchetes os se purificassem. Sim, acrescentei porque está subentendido. Como é que está subentendido? Por aquela vírgula ali, ela vai subentender o verbo purificar. Leia só. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas, né? Vamos ler aqui de maneira mais simples. Era necessário que o tabernáculo terrestre se purificasse com tais sacrifícios de animais, mas o santuário celestial com sacrifícios a eles superiores. Superior a quê? Superior aos sacrifícios de animais. Então, as próprias coisas celestiais com sacrifícios. Com sacrifícios o quê? Se purificassem. Então ele está estabelecendo um princípio de que as coisas precisam ser purificadas pelo sangue. Se havia purificação deste santuário aqui, aquele santuário lá no céu também necessitaria de purificação. Não sou eu que estou inventando, é o texto que estabelece essa necessidade. Muitas pessoas, na boa intenção de fazer teologia, elas colocam premissas humanas, lógica filosófica, e misturam isso com o texto bíblico. Elas falam assim, mas o céu é um lugar puro, o céu é um lugar onde não tem pecado, lá só tem anjos puros, lá habita Deus. Se o céu é um lugar puro, como o santuário celestial que está no céu precisaria ser purificado? O que foi que manchou? Qual é a imundícia do santuário celestial? Perceba que a primeira premissa dela não decorre de um texto bíblico, é apenas uma lógica humana. Cuidado com isso, irmão. Se o texto está dizendo as próprias coisas celestiais, são as coisas lá do céu, precisam ser purificadas com sacrifícios superiores aos sacrifícios de animais, é o texto que disse. Né? Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, mas onde a Bíblia diz, assim diz o Senhor, nós devemos aceitar. O que o Senhor revelou é para nós e para os nossos filhos, Deuteronômio 29, 29. Então eu quero reafirmar, eu quero destacar esse ponto aqui, de que o santuário celestial, as coisas celestiais, precisam ser purificadas, purificadas pelo sangue de um sacrifício superior. É o que o texto está dizendo. Deixe o texto falar, deixe a Bíblia falar, né? Se nós não deixarmos o assim diz o Senhor prevalecer, jamais veremos a alma, a lei e ao testemunho. Se não falarmos assim, jamais veremos a alma. Então as próprias coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores. Aqui é uma lista de textos, eu não vou me deter nesses textos agora, eu vou ler os versos seguintes. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura, antítipos do verdadeiro, porém no mesmo céu, no tipos, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, quem é que vai purificar o santuário celestial? Jesus. E ele coloca o porquê junto, é o porquê de explicação. Ora, como que as próprias coisas celestiais vão ser purificadas com um sacrifício superior? Olha, o próprio Cristo vai purificar o santuário, não aquele feito por mãos, figura. E aqui vem a palavra antítipos. Ele foi feito com base, esse aqui, no modelo que foi mostrado a Moisés. Citei ali Hebreus 8:5, onde aparece a palavra modelo, tipos. Há uma relação estrutural aqui
entre o tipo e o antítipo, decorrendo do texto bíblico, o que reforça, mais uma vez, que o tabernáculo celestial, ele tem dois compartimentos, assim como o santuário terrestre é bipartido. Então, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, ele entrou no tipos, no original, no modelo, para comparecer agora por nós diante de Deus. E onde que Deus está nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse? No primeiro compartimento. Então aqui fica estabelecido que quando Jesus sobe ao céu, depois de ter feito a purificação dos pecados e se assenta à destra da majestade, ele passa a ministrar no primeiro compartimento, para comparecer por nós, né, diante de Deus. Ali onde estava diante do trono as lâmpadas, diante do trono estava o altar de ouro e diante do trono estava o Cordeiro. Está no capítulo 5 de Apocalipse. Verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, qual caso? No caso do verso 25, por isso que eu deixei ele aí no mesmo slide. Se ele que tivesse que se oferecer muitas vezes como um sumo sacerdote, ele também teria que ter sofrido muitas vezes como uma oferta, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, tudo bem? Então, ao se cumprirem os tempos, quais tempos? Aqueles preditos pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, ou em outras versões, para selar a visão e o profeta, e para ungir o santo dos santos. O profeta aqui seria o Messias, né? Para ungir o santo dos santos. Então ali, ele se manifesta de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Aqui você tem, ó, para dar fim aos pecados. Tudo bem? Está compreendendo? Então, ao se cumprirem os tempos, é o tempo oportuno da reforma, quando o antigo sistema deveria ser removido. Já lemos isso, né? Tempo oportuno de reforma, ao se cumprirem os tempos, e ali em Hebreus 10 remove o primeiro e estabelece o segundo. Leio aqui também Hebreus 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então ele vai fazer cessar a obra do sacerdote que todos os anos entra e oferece várias ofertas. Vamos para o 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A referência ali é Hebreus 12, 23 e 24. O juízo é um tema importante que aparece no livro de Hebreus. Algumas exposições do Evangelho dizem que o juízo foi na cruz e que quando Jesus morreu, todos os pecados já foram pagos. Algumas tradições, inclusive, dizem que Jesus só morreu pelos eleitos, então na cruz o juízo pelos eleitos já ocorreu. Outras tradições dizem que ele já morreu por todos os pecados e a pessoa agora só tem que aceitar a Jesus, ele já está lá no Santíssimo, né? Lembra de todo aquele trabalho que fizemos ali no verso 8, né? Ele interpreta como que se Jesus subiu ao céu, diretamente para o Santíssimo, onde, segundo eles, estaria Deus o Pai, né? Muitas dessas pessoas não encaram o tema do juízo como sendo uma realidade aqui no livro de Hebreus e não prestam atenção em Hebreus 5:9, salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, existe um assunto de juízo aqui, e a salvação provisória que os crentes recebem, ela só é confirmada após o juízo, porque o juízo vai ver quem são os que obedecem. Hebreus 5:9. Então, tudo isso aqui está no livro de Hebreus, a mensagem de juízo está no livro de Hebreus, ó. Hebreus capítulo 12, 23 e 24. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Aqui Deus é apresentado como juiz, né? Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Então Jesus é apresentado como advogado e Deus é apresentado como juiz. Vamos voltar aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, verso 28.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, assim como os homens vivem uma só vez, morrem uma só vez e depois encaram o juízo, assim também Jesus, o homem, está lá nas cartas escritas a Timóteo, né, nosso intercessor Jesus Cristo, o homem, ele morreu uma só vez e depois disso ele vai trabalhar em nosso favor no juízo. Ele vai trabalhar em nosso favor não para tapear o juiz, não para corromper o juiz, mas ele vai defender aqueles que se apropriaram dos seus méritos e se mantiveram na aliança pela graça de Cristo, pela ministração dos anjos e pela influência do Espírito Santo. Então vamos lá, isso aqui vai nos dar um pouco de trabalho, vai requerer um pouco de esforço. Eu pintei em verde, né, tanto os homens que morrem uma vez, como Jesus que também morre uma vez, e pintei de laranja o juízo do verso 27, porque ele está relacionado ao laranja, aparecerá a segunda vez sem pecado, do verso 28. Vejamos Levítico 26, verso 20 a 22. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Primeira informação que eu quero destacar. Aqui é dito que é feita uma expiação pela estrutura, pelo santuário, né? O santuário estava contaminado, então é feito um pagamento, é feita uma expiação por aquilo que contaminava o santuário. E aí vem o bode vivo. No dia da expiação nós temos a dinâmica dos dois bodes. Um bode pelo Senhor, é o bode do Senhor que representa Jesus, que morre, e o seu sangue é levado ao mais interior do santuário, né, perante a lei, e ele é colocado aqui em cima, ó. Eu tenho aqui a Arca da Aliança, o sangue é colocado aqui no propiciatório, como se o propiciatório fosse um prato para receber sangue, e logo aqui embaixo nós temos a lei, então o sangue é colocado aqui em cima para dizer, aqui estão as justas reivindicações da lei. A lei de Deus requeria a morte do transgressor, e aqui um sangue foi derramado para pagar as transgressões, para fazer expiação pelos pecados. Aqui está o pagamento, né? Então o sangue é colocado aqui sobre a Arca da Aliança. Depois, o sumo sacerdote, ele faz expiação pelo tabernáculo, como que carregando em si todos os pecados que um dia foram acumulados, né, ao longo do ano no tabernáculo. E então ele faz chegar o bode vivo. Aqui está a dinâmica dos dois bodes. Um bode do Senhor que representa Jesus e o bode Azazel que representa Satanás. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então os pecados não estão mais no santuário, os pecados não estão mais no sumo sacerdote, os pecados foram depositados sobre o bode Azazel, que representa Satanás. Verso 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá suas vestes, né? E por fim ele vai abençoar o povo. Então, o sumo sacerdote não está mais portando os pecados foram postos sobre Azazel. Muitas pessoas criticam essa interpretação dizendo que, neste caso, é Satanás que está fazendo a expiação pelo povo de Deus. Então, Satanás é uma espécie de salvador do povo de Deus. Não funciona bem assim. Do contrário, o bode do Senhor não precisaria morrer, né? Todas as coisas se purificam com sangue, o bode do Senhor morre e aquele sangue vai purificar o povo de Deus dos seus pecados. Agora, o povo de Deus cometeu os pecados de maneira enganada. O povo de Deus queria seguir a Deus, mas Satanás ficava instigando, Satanás armava ciladas, Satanás seduzia o povo de Deus. Então Satanás ele tem uma parte de culpa nos pecados do povo de Deus, e essa culpa é posta sobre Satanás. Os pecados do povo de Deus Jesus pagou, mas agora aqueles pecados que tinham sido levados ao santuário são depositados e cada um levará sobre si a sua iniquidade.
Os ímpios levarão a sua iniquidade sobre si, e o bode Azazel também levará os seus pecados para a terra solitária. Veja agora Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então, nós temos aqui, após Jesus sair do santuário, ele vem sem pecado. E onde foram parar os pecados? Sobre o bode Azazel. É a dinâmica dos dois bodes. Os pecados são postos sobre Satanás e Satanás é levado para a terra solitária, para o abismo. Ele é preso figuradamente. Aqui nós temos Ezequiel 18, 20 a 24, onde diz assim: se um perverso viver na sua perversidade, ele vai morrer com base nos seus pecados. Mas se ele se arrepender, eu vou apagar os seus pecados e ele receberá a vida, ele receberá a bênção. Agora, se um justo, ele não mantiver a sua condição de justo e ele passar a viver em pecado, das suas justiças não mais me lembrarei. Na sua transgressão com que transgrediu, ele vai morrer. Cada um levará sobre si a sua iniquidade, né? Mas quem for perdoado, Jesus que levou a sua iniquidade. A alma que pecar, essa morrerá. E a que não se arrepender, vai levar sobre si a sua iniquidade. Então, os homens morrem. Em algum momento no futuro, os casos de todas as pessoas passarão ali no santuário celestial. E agora que eu quero retornar ao texto que nós passamos por alto, que está no verso 23. As próprias coisas celestiais se purificassem. Como que é dito que as coisas celestiais precisam de purificação? Em Daniel capítulo 8, verso 14, está dito: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o sumo sacerdote, deixa eu tirar aqui o sacerdote, vou pegar o sumo sacerdote, Jesus, ele vai ministrar aqui até o fim dos 2.300 anos. Quando esse período de 2.300 anos se encerra, isso aqui seria um outro estudo, saber essas datas, vai ter início a purificação do santuário celestial. Então, a corte celestial é movida para esse segundo compartimento, para o Santo dos Santos. Essa visão que nós temos em Daniel capítulo 7, quando é dito assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Você tinha a corte instalada aqui, depois a corte ela se instala aqui. Foram postos uns tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Agora veja no verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias estava aqui, Deus o Pai, e o Cordeiro também estavam aqui. Mas o tribunal se instala aqui, e depois então Jesus, ele vai até o ancião de dias. Para quê? Para receber o reino. Só que para receber o reino, ele precisa de saber quais são os súditos que serão beneficiados com os méritos de sua morte. E isso que é a obra do juízo. É a investigação da vida das pessoas que por acaso entraram na aliança, se elas cumpriram a aliança, se elas cumpriram as condições impostas pela aliança, e ninguém pode reclamar que o testador, aquele que propõe a aliança, ele morre para habilitar os participantes da aliança, ele morre para aperfeiçoar, não apenas para perdoar os pecados, mas para permitir que, pela sua graça, os pactuantes pudessem guardar o pacto. Agora ele vai avaliar quem é que guardou a aliança, quem é que professou o nome de Jesus e, pela sua graça, se permitiu ser transformado. E é isso que gera a contaminação no santuário celestial. Porque você tem pessoas ali que supostamente participam da aliança, elas professaram o nome de Cristo, só que elas possuem pecados para os quais não houve arrependimento. E essas pessoas têm o seu nome escrito no livro da vida. Nós temos ali em Apocalipse 20, verso 11, uma cena de julgamento. Vi um grande trono branco. Olha lá, foram postos uns tronos, e um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso aqui é o trono de Deus. Bem? Trono de Deus que está no Santíssimo. Tem um trono no Santo, um trono no Santíssimo, ok? 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Existem vários livros, e existe um livro da vida. E existem pessoas que estão com o nome no livro da vida, mas não possuem obras correspondentes. E aqui você vê que o julgamento de que fala Hebreus será com base nas obras. Nas obras, como assim nas obras? Ninguém tem obras, é verdade, todos pecaram, mas isso aí Jesus vai perdoar. Ele quer saber se depois que você entrou na aliança, se você mudou de vida, ou se você continuou vivendo como gentio. Se depois que você entrou na aliança, você guardou a aliança. Né? Se você guardou a aliança, todos os seus pecados serão perdoados. Né? Ele só quer saber o critério de avaliação de quem receberá o perdão, é saber quem se manteve na aliança, pela graça. Tudo bem? Aqueles que professaram o nome de Cristo, mas não se mantiveram na aliança, eles serão riscados. Onde que está isso? Deixei o texto ali. Êxodo 32. Moisés pede para riscar o nome dele do livro da vida. E Deus fala assim, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o que contamina o santuário celestial? Registros de pessoas que professaram a aliança, mas que não guardaram a aliança. Então, você também tem pessoas que guardaram a aliança, mas que possuem os registros de pecado. A obra de Cristo vai ser eliminar essa contradição. Pessoas que estão com o nome no livro da vida e que guardaram a aliança, terão o registro dos seus pecados completamente apagado. Eliminou-se uma contradição. E pessoas que têm o nome no livro da vida, mas não possuem obras condizentes, terão o nome apagado do livro da vida. Eliminou-se a contradição. A pessoa tem os pecados registrados lá no céu, mas o nome dela já não está no livro da vida. Por fim, os pecados serão colocados sobre a cabeça de cada um e cada um levará a sua iniquidade. A alma que pecar, essa morrerá. É o que temos ali em Ezequiel capítulo 18, verso 20 a 24, o qual eu já mencionei. Essa cena de juízo é ilustrada pela parábola do rei que convidou as pessoas para as bodas e um homem compareceu ali sem as vestes nupciais. E o rei verifica que ele está sem as vestes e é dito que ele seja lançado para fora. Então, existem pessoas que foram até o santuário celestial, mas não possuem as vestes. Ah, Tiago, mas as vestes, elas não são, né, a justiça que Cristo vai pôr sobre as pessoas? Ué, se é porque esse não recebeu, porque ele não fez uso das vestes. A justiça que Cristo põe sobre as pessoas, na verdade, ela é o retirar a veste suja. Tudo bem? E agora, essas vestes são símbolos do caráter daqueles que guardaram a aliança pela graça de Cristo. As vestes são símbolos, a veste é símbolo do caráter de Deus. Tudo bem? Está lá em Apocalipse 19. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, em Mateus, é dito que aquele que não estava com as vestes, depois de uma investigação, descobriu-se uma pessoa que não estava com as vestes e ela será lançada fora. Eliminou-se a contradição. Ninguém mais está lá nas bodas com vestes, sem as vestes. E ninguém que está do lado de fora tem vestes. Quem está com as vestes está na festa. Quem está sem as vestes foi lançado para o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, voltando aqui. E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo. As suas obras estão registradas e Jesus vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai analisar, ele vai investigar as obras das pessoas, aqueles que se mantiveram firmes na aliança. E se manter firme na aliança é guardar a aliança. Jesus disse para irmos a todo mundo, ensinando e batizando, né, fazendo discípulos, ensinando-as o quê? A guardar todas as coisas. A obra da missão é ensinar as pessoas a guardar, a fazer a vontade do nosso Pai. Quem não faz a vontade será lançado fora. Quem não produz frutos, quem não faz a vontade do Pai, será queimado. Já vimos isso em Hebreus capítulo 6. Então, os homens um dia terão de encarar o juízo. Assim, Cristo, tendo se oferecido uma vez, ele carregou os nossos pecados. Onde que isso está? Isaías 53, 6, 2 Coríntios 5, 21, 2 Pedro 2, 24. Esses textos são conhecidos onde Jesus ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou os nossos pecados, né, e morreu na cruz. E ele, como sumo sacerdote, ele carregava os pecados de alguma forma foram registrados aqui nos livros do santuário celestial,
Mas para ele purificar o santuário, ele precisa eliminar a contradição. Uma vez eliminando a contradição, ele aplica os méritos do seu sangue aos que se mostraram com as vestes, ok? Aos que fizeram a vontade do seu Pai, aos que se mantiveram fiéis à aliança, e aqueles que não guardaram a aliança, eles serão removidos e terão que ir para o fogo, fazer a expiação do seu próprio pecado. Veja como essa ideia ela é profunda. Jesus, então, colocará os pecados sobre o bode Azazel e ele vai regressar nas nuvens do céu. Ele aparecerá uma segunda vez sem pecado. Os pecados já foram pagos. Essa é a obra do juízo. Ela é um pouco complexa, ela exige que você avalie, compare muitos textos. Só que é um tema sublime, inefável, difícil de descrever com palavras humanas. E ao mesmo tempo um tema muito sério, porque disto depende a nossa salvação. Nós recebemos a salvação de maneira gratuita, justiça imputada. Já recebemos, já somos salvos, mas aí começa a nossa caminhada cristã. Após a investigação, se for descoberto que você que recebeu a salvação, né, não possui obras correspondentes à sua profissão de fé, você será desperdoado, você perderá a salvação. Onde está isso na Bíblia, Tiago? Tudo que nós falamos aqui está na Bíblia. Mateus 18, quando o rei diz assim, não perdoei-te eu toda aquela dívida, mas você não foi misericordioso com o seu próximo, agora eu te desperdoo. Você vai para a cadeia até me pagar o último centavo. Eu tinha te perdoado, te desperdoo. E aí Jesus conclui assim, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu próximo. Se nós manifestarmos ao nosso próximo a mesma piedade que recebemos de Deus, se nós visitarmos órfãos e viúvas em suas necessidades e a nós mesmos nos mantermos incontaminados do mundo, se vivermos uma vida pura, de modo irrepreensível, no meio de uma geração pervertida e corrupta, se nós desenvolvermos a nossa salvação com temor, com tremor e temor, se nós permitirmos que Deus opere em nós, implante a sua natureza divina em nós, e nós participarmos do grupo dos santos descrito ali no Novo Testamento, de um povo que teve os seus pecados perdoados, como diz Tito, e é zeloso de boas obras, ao ser verificado que nós guardamos a aliança, então a salvação que nós já recebemos no início, ela será confirmada para sempre. A justiça imputada ela é provisória, quando chegar no juízo você pode ser desperdoado. Mateus 18. Você já está salvo. E se chegar no dia, você tiver obras correspondentes à obra, à sua profissão de fé, essa salvação que você já recebeu no início, ela é confirmada. Meu querido amigo, como eu disse, esse é um tema sublime e ele afeta cada um de nós. É aqui que a teologia, que o estudo da obra de Jesus, de realidades abstratas lá no céu, toca a nossa vida, porque todos nós temos de comparecer perante o tribunal. Você está preparado? Será que hoje, enquanto estudamos isso, não é hora de avançarmos na nossa caminhada cristã? Será que não é hora de investigarmos quais são os termos da aliança? Será que não é o momento de relermos o contrato para sabermos se realmente estamos cumprindo o contrato, se realmente estamos guardando a aliança e se quando o nosso nome for passado no juízo, para que nós tenhamos obras correspondentes à nossa profissão de fé, para então termos os méritos de Cristo confirmados, termos a nossa salvação, que já nos foi imputada, independentemente de obras da lei, já recebemos. Mas agora, ao fim do juízo, ela vai ser confirmada ou ela vai ser retirada. Será que esse não é o tempo oportuno da nossa salvação? Meu querido amigo, como diz aqui o livro de Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo oportuno da nossa salvação. Não deixe o seu coração ficar endurecido, como foi com o coração de Israel na provocação, mas que ao ouvir a sua voz de Deus, você possa caminhar pela fé, você possa se desapegar de cerimônias e por meio dessas cerimônias você tentar o perdão dos pecados, porque a antiga aliança não tinha perdão dos pecados. Muitas pessoas talvez querem viver no espírito da antiga aliança, querem praticar uma ou outra coisa e dizer assim, eu quero os méritos de Cristo. Não, você não está guardando a aliança. Para guardar a aliança é necessário prestar atenção
as condições da nova aliança, que são grandes, que são elevadas. Será que não é tempo de estudarmos essa nova aliança e vivermos em novidade de vida com Jesus? Hoje é o dia. Meu amigo, se você chegou até aqui depois deste longo estudo, que Deus o abençoe muito e que você possa prosseguir na sua caminhada, que você possa prosseguir na obra da santificação e que nós possamos um dia nos encontrar, talvez aqui na terra, talvez lá no céu. Que Deus os abençoe.